Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo de número 6, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a oração do Senhor. Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 9, nós encontramos a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos quando pediram ao Senhor, fizeram uma oração ao Senhor: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, então, eu peço a atenção dos irmãos, ele disse: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. Dá-nos, ó Senhor, o entendimento e a compreensão que tanto necessitamos para atendermos ao Senhor e compreendermos a Tua palavra. Nós, ó Senhor Deus, somos limitados e precisamos do auxílio do Senhor para tudo aquilo que fazemos. Muito mais, Senhor, quando nos debruçamos nas Escrituras, precisamos, ó Senhor, do Teu auxílio, da Tua instrução, da Tua correção. Precisamos ouvir a palavra da salvação que vem de Cristo. De modo que, Senhor, mais uma vez, a nossa humilde petição é esta: dá-nos entendimento. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos à terceira petição da oração do Senhor. A terceira petição, ela encerra as três primeiras lições dadas pelo Senhor quando nos ensinou a orar, e a orar de maneira tal que os nossos pedidos, os motivos da nossa oração fossem organizados de forma que a glória de Deus ela sempre estivesse em primeiro lugar. Com isso, nós não queremos dizer que tudo aquilo que segue ou as outras petições subsequentes, elas também não glorificam a Deus. Porque o Senhor mesmo sabia que se o seu povo primeiramente buscasse a glória do Senhor, que o nome do Senhor fosse santificado no meio do seu povo e entre os homens, que o reino de Cristo pudesse vir e estabelecer-se por completo na terra, e que a vontade dele fosse feita, o seu povo necessitaria do pão, o seu povo necessitaria do perdão, o seu povo necessitaria da força que vem do Senhor para que não caísse em tentação. Então, fechamos este ciclo, o primeiro ciclo nesta noite, das três primeiras petições que compreendem os versículos de 9 a 10. E hoje veremos a terceira petição que diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeira questão que precisamos levantar, ou a primeira pergunta a fazer é: o que nos ensina esta terceira petição? E nós vamos seguir novamente a orientação do nosso catecismo, breve catecismo adotado pela nossa igreja. Eu vou usá-lo e depois as passagens bíblicas serão apresentadas como prova deste ensino e desta doutrina, seguido das aplicações necessárias. O que pedimos com esta petição? Pedimos que Deus, pela sua graça, nos torne capazes e desejosos de conhecer a sua vontade, de obedecê-la e de nos submetermos a ela em tudo, como fazem os anjos nos céus. O que esta terceira petição nos ensina é que
Se o nosso desejo e a motivação maior do nosso coração for aquela que vivencia, que proclama, que testemunha que o nome do Senhor deve ser tratado como de fato é santo, se a nossa vida, o nosso ministério enquanto igreja, a motivação da nossa família for aquela em que deseje e anseie pela volta de Cristo e, portanto, ora, venha o teu reino, não há outro caminho senão também orar, seja feita, Senhor, a tua vontade. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque o Senhor nos ensinou a orar desta maneira, deste modo, e lembrar que nós deveríamos rogar que a vontade do Senhor fosse feita na terra, assim como no céu acontece. Porque a própria palavra de Deus já nos fala a respeito disto. Marquem Mateus capítulo 6 e vamos examinar o Salmo 103. Vamos para lá. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 103. Eu peço que os irmãos localizem comigo. No Salmo de número 103, encontramos a primeira prova de que o Senhor nos ensinou a pedir ao Pai que a vontade dele fosse feita na terra, assim como os anjos fazem nos céus, porque lá nós encontramos a perfeição do serviço, da adoração e da execução da vontade de Deus entre os seres angelicais. Na realidade, quando nós percebemos todo o ministério angelical, todo o trabalho feito pelos anjos em favor da igreja, em favor do Cristo, quando ele encarnou e cumpriu seu ministério neste mundo, percebemos que eles sempre procuraram cumprir a vontade de Deus. Os anjos, eles fazem isso constantemente, e por isso é uma prova cabal, uma prova importante de que nós devemos imitá-los. Vejam só, Salmo 103, versículos 20 e 21. Lá no final do Salmo, primeiro o versículo 19 diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. E o que nos dizem os versículos 20 e 21? Vamos ler? Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Então, a vontade do Senhor deve ser motivo e alvo das nossas orações. Devemos pedir ao Senhor que, pela sua graça, nos capacite e nos motive, fazendo-nos desejosos por conhecer a sua vontade, obedecer a sua palavra e nos submeter a ela em tudo. E qual o exemplo, então, tomado pelo Senhor nas Escrituras, e aqui de maneira interessante esboçado para nós no nosso catecismo, em nosso catecismo? Os anjos, valorosos em poder, nos céus, executam as ordens do Senhor, obedecem a sua palavra e nós não podemos fazer diferente. Os anjos, eles bendizem ao Senhor, são seus ministros, porque fazem a sua vontade. E que vontade é esta? Precisamos definir. Que vontade é esta pela qual nós devemos orar? Que vontade é esta que devemos pedir ao Senhor que nos torne capazes e habilitados a obedecer, a viver, em tudo cumprir? Primeiro, é a vontade do Senhor revelada em sua providência, na qual o Senhor, ele determina o que fará por nós e ele determina o que fará conosco. Nós devemos orar para que a vontade do Senhor ela seja feita em nossa vida, e esta vontade, por vezes, ela é secreta, porque é a vontade de seus decretos. Agora nós vamos, no Antigo Testamento, olhar o segundo texto que nos ensina esta realidade. Vamos para Isaías 46. Vejam só, são textos fundamentais para compreendermos o significado desta petição, terceira petição. Isaías 46, notem que o profeta, ele está falando, referindo-se à exaltação de seu nome,
e a profecia a respeito da queda do reino idólatra de Baal na Babilônia. E quando nós chegamos, Isaías 46, no versículos 9 e 10, o que diz a palavra do Senhor. Versículos 9 e 10. Eu convido os irmãos para lermos juntos. Vamos ler juntos, todos a uma só voz. Leamos. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Quando Cristo, portanto, nos ensinou a orar, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, Ele nos ensinou que nós deveríamos orar para que a vontade do Senhor, revelada na sua providência, que é a maneira santa e sábia como Ele sustenta a criação, que é a maneira santa e sábia como Ele governa as nações, ela pudesse se cumprir. Por vezes esta vontade é secreta para nós, por vezes nós não compreendemos bem os caminhos que o Senhor irá tomar, mas a verdade básica e que se soma à providência ou à vontade providencial de Deus é que Ele nunca escondeu quem Ele é, quais são os seus atributos e como Ele executa a sua palavra. Isaías 46, mais uma vez observem a palavra do profeta. Lembrai-vos, versículo 9, das coisas passadas da antiguidade. E o que é que ele diz? Lembrai-vos que eu sou Deus e não há outro. Isaías estava aqui reafirmando e falando a palavra a um povo que, porque se esqueceu de Deus, pereceu. A um povo porque se esqueceu de fazer a vontade de Deus e orar para que a vontade de Deus se cumprisse, esqueceu-se de que o Senhor é Deus e não há outro semelhante a Ele. Isaías continua e no versículo 10 ele diz que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. A providência de Deus manifesta o seu querer, mas esta providência não está à parte da sua vontade revelada. E como Deus revela a nós a sua vontade revelada, Ele faz isso através da profecia. Nenhum de nós pode dizer que jamais ouviu falar de Cristo, jamais ouviu falar das profecias antigas, jamais ouviu falar daquilo que o Senhor na antiguidade prometeu desde o paraíso e cumpriu. Quando o Filho de Deus se fez homem e encarnou entre nós, cheio de graça e de verdade, e a palavra diz, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A vontade do Senhor pela qual nós devemos orar é esta revelada maravilhosamente nas Escrituras, e como o salmista mesmo disse no Salmo 19, versículo 14, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Quando oramos deste modo, irmãos, não podemos esquecer do que a própria Escritura ela determina e nos diz. Vamos para o Novo Testamento agora e verifiquemos um texto também que se soma a esta fundamentação bíblica e doutrinária para a mensagem desta noite. Atos capítulo 21, olhem só, livro de Atos, quando Paulo chega em Cesareia, ou chega em Jerusalém, melhor dizendo, Atos capítulo 21, versículos
de 12 a 14. Na realidade, ele ainda estava em Cesareia, o registro bíblico nos mostra, capítulo 21, Tiro, Cesareia, depois Jerusalém. Nós olhamos o seguinte, a partir do versículo 12, eu peço a atenção dos irmãos, vejam que interessante aqui o que diz a passagem, a palavra do Senhor. Atos 21, de 12 a 14. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Foi a profecia de Ágabo, dada pelo Senhor, a respeito do que iria acontecer com Paulo, o apóstolo, se ele fosse para Jerusalém. Então, quando eles ouviram estas palavras, versículo 12, tanto eles como os daquele lugar de Cesareia rogaram a Paulo que não subisse a Jerusalém. E o que foi que o apóstolo Paulo respondeu? No versículo 13 e 14. Vamos ler juntos? Vamos lá. Então, ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Notem, a reação primeira de Lucas, que registra os atos históricos dos apóstolos, do iniciar da igreja neotestamentária juntamente com os demais, foi ao ouvir a profecia a respeito do que haveria de acontecer com Paulo, temer. Eles não queriam que Paulo subisse para Jerusalém. Eles não queriam que Paulo fizesse o que Cristo fez. Em outras palavras, eles tomaram a mesma atitude temerosa e incrédula de Pedro, quando o Senhor disse: é necessário que eu vá até Jerusalém e dê a minha vida por resgate de vocês, ou para o resgate de vocês. Pedro então disse: Senhor, muda esta história, vira esta boca para lá, esquece isto, nós não vamos deixar que o Senhor vá para lá. O Senhor então repreende veementemente a Satanás, não a Pedro, a Satanás, porque estava falando contra a vontade revelada de Deus. Um profeta falou o que haveria de acontecer com o apóstolo Paulo. E quando eles choraram e quebrantaram o coração porque não queriam ver o seu pastor morto, a resposta de Paulo foi: o que é que vocês estão fazendo com isso? Pois eu estou pronto para cumprir a vontade de Deus em minha vida. Olhe novamente para o versículo 13, ele diz: pois estou pronto, não só para ser preso, mas para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Quando Paulo então apresenta a vontade revelada de Deus que está em sua palavra, não há outra reação do crente senão dizer como estes homens no versículo 14: conformados e persuadidos, faça-se a vontade do Senhor, faça-se a vontade do Senhor. Então, quando nós oramos para que a vontade providencial do Senhor seja feita, precisamos lembrar do seguinte, irmãos: quando nós fazemos esta oração, precisamos ter a plena consciência de que estamos orando para que Ele nos faça dispostos a aceitar sua vontade em nossa vida. E este exemplo aqui é um bom exemplo para percebermos o significado desta petição. Outras passagens e biografias de servos de Deus da Bíblia também nos mostram isto. Enquanto muitos chamavam Noé de louco, enquanto muitos questionavam a sua atitude de passar mais de um século construindo uma arca, porquanto ele havia ouvido da parte do Senhor que o mundo seria destruído, enquanto todos zombavam dele, ele continuou confiando na vontade revelada de Deus. E o que dizer de Abraão? Um homem que esperou mais de 100 anos para que o Senhor lhe desse um filho. Sua esposa incrédula tentou arrumar as coisas de seu jeito, mas Ismael não era o filho da promessa.
E depois de ter recebido do Senhor a Isaque, o Senhor diz: um dia, toma o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e leva consigo, sobe ao monte e oferece para mim em sacrifício. Todo aquele momento e toda aquela narrativa dramática revela certamente a obediência do pai, mas também a submissão do filho. A Escritura não nos descreve aquilo que passou no coração de Abraão e que muitas vezes os pregadores tentam retirar sem que a Escritura revele. Mas há uma coisa bonita, irmãos, e gloriosa que a Escritura não omite. A Escritura diz, quando nós chegamos em Hebreus capítulo 11, que Abraão não titubeou. Ele não poderia fazer isso outra vez. Abraão não duvidou, ele não poderia recuar. E por que ele não fez isso? Porque ele cria que ainda que Isaque fosse morto, Deus poderia ressuscitá-lo novamente. Onde ele baseou a sua fé, a sua confiança em Deus, senão na vontade revelada do Pai? Na vontade revelada de que dele faria uma grande nação. E Deus não voltaria atrás. Nós podemos ver um homem de fé como Moisés, por exemplo, um homem que negou ou renegou tudo, o fato de ser o filho da filha de Faraó, para seguir não por vista, mas atendendo à vontade de Deus, a promessa de libertar o seu povo e conduzi-lo à terra prometida, à terra da promessa. Nós precisamos compreender, irmãos, que estes e tantos outros exemplos nos fazem lembrar que quando nós oramos para que a vontade providencial do Senhor seja feita, nós precisamos ter clara certeza de que estamos dispostos a ver Deus nos caminhos pelos quais Ele nos leva, embora às vezes o vejamos apenas pela fé. Nós não compreendemos muitas vezes o que o Senhor Ele faz. Certamente muito do que aconteceu conosco este ano, se fizermos uma análise muito rápida, não nos ajudará a entender aquilo que está por trás da vontade revelada e providencial de Deus. Mas o ensinamento desta petição nos mostra novamente, meus irmãos e irmãs, que nós devemos confiar nele e descansar somente nele. Eis a razão pela qual a vontade providencial do Senhor está ligada à sua vontade revelada. Quando nós oramos assim, compreendendo estas duas verdades gloriosas, nós oramos deste modo, para que o Senhor nos faça entender, por meio da sua palavra, pelo auxílio do Espírito Santo, os caminhos para os quais Ele nos quer dirigir. Em outras palavras, nós estamos orando como o salmista: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guie-me o teu bom Espírito. O grande problema é que por vezes nós não oramos assim. E se oramos, não fazemos compreendendo o que a palavra de Deus nos diz sobre a vontade do Senhor. E aí nós temos uma série de orientações quanto à vida cristã. É a vontade de Deus para nós. É a vontade de Deus que nós nos congreguemos, é a vontade de Deus que busquemos vidas santas, é a vontade de Deus, ou é a vontade de Deus que estudemos as Escrituras, é a vontade de Deus que sigamos os padrões divinos para o casamento, mas não fazemos. E quando não fazemos, nós passamos então a agir como Adão. Foi o Senhor que fez isso comigo. Onde estava o Senhor quando tudo isso aconteceu? Ele sempre esteve no mesmo lugar, de seu trono, governando soberanamente, do seu trono, providencialmente sustentando todas as coisas para que não venha o caos, do seu trono, condescendendo até os homens,
quando deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que sofresse, morresse e desse a sua vida por nós. O grande problema, irmãos, é que, por vezes, não oramos com o devido conhecimento e propriedade, porque nós mesmos nos esquecemos do valor da Escritura e do auxílio do Espírito Santo, porque nos achamos muito fortes, muito ricos, muito seguros e muito bons. E é perigoso para a igreja do Senhor acreditar que passa por tempo de paz. Eu não estou dizendo da fraternidade, da comunhão. Eu não estou dizendo que aqui nós agora vamos enfrentar brigas e discutirmos e criar uma arena de gladiadores para que sejamos mais santos. Não. O que eu estou dizendo é que quando estamos em nossa zona de conforto, nos esquecemos de Efésios 6, de que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ela continua, ela é feroz e aguerrida, e se nós não compreendermos a vontade de Deus, não tomaremos a sua armadura toda, colocaremos por partes, utilizaremos aquilo que nos interessa, selecionaremos o que achamos melhor, e aí depois culpamos a Deus, porque acreditamos que nada está dando certo para a nossa vida. Me faz lembrar agora os últimos acontecimentos relacionados à humanidade ou ao mundo. O primeiro deles, toda aquela expectativa feita em cima de um calendário que disse que o mundo ia acabar sexta-feira. E muita gente preocupada, a loucura não é somente mais de alguns americanos, alguns brasileiros agora estão fazendo provisões com o medo de que o mundo se acabe. E o crente, ele conhece a vontade de Deus e por isso ele descansa. Por quê? Porque Deus já revelou em sua palavra que só Ele sabe o dia, que este dia virá como um ladrão, chega de noite e ninguém vai esperar. Mas nós não somos da noite, nos disse o apóstolo Paulo, portanto vigiemos e sejamos sóbrios. Onde está a vontade revelada de Deus quando nós precisamos dela? Sempre esteve aqui. Mas para nós parece muitas vezes um livro esquecido. O outro acontecimento que gerou muita comoção foi o assassinato de tantas crianças em uma escola nos Estados Unidos da América. Mais de 20 crianças mortas por um atirador louco. E aí os grandes questionamentos levantados sempre pelos agnósticos e por aqueles que se iram contra Deus é onde Deus estava neste momento. E a pergunta, mais uma vez, ela está sendo feita da maneira errada. Os homens não deveriam perguntar nestes momentos ou nestas situações onde Deus estava. Eles deveriam se perguntar onde estava a palavra de Deus. Como disse um comentarista cristão nos Estados Unidos, quando foi retirada das escolas. Onde estava a oração, seja feita a vontade de Deus, quando este homem entrou na escola e matou tantas crianças? E ele continuou o seu argumento dizendo, a questão não está na Bíblia e na oração. A questão está em que o homem pós-moderno a cada dia tem retirado o Senhor do lugar devido, não santificando o seu nome, não esperando o retorno do Rei. Cada vez mais se afasta do Senhor. E quando nós nos afastamos do Senhor, meus irmãos, não esperemos outra coisa senão maldade, corrupção, aquilo que brota do nosso coração, segundo Cristo nos ensinou em Mateus 15, maus desígnios, sentimentos de morte, de maldade, de violência. A vontade de Deus, ela é revelada na palavra,
ela é revelada na maneira como Ele cuida e sustenta cada um de nós. Nós precisamos aprender, irmãos, a fazer esta oração da maneira correta. Você pode estar pensando, mas, pastor, o senhor pode estar falando de algo que nem mesmo tens experiência. Vejo que és muito jovem. Quem és tu para se levantar agora e falar sobre a vontade de Deus, porque não conheces o meu sofrimento? Quero dizer aqui nesta noite que todos nós sofremos. Quero dizer aqui nesta noite que eu não sei por quê, ou pelo menos não entendia na época porque o Senhor tirou a minha mãe quando eu tinha 9 anos de idade. Porque eu perdi o meu pai quando estava começando a experimentar a juventude. Eu não conseguiria compreender ou não conseguia entender. Lembro-me que até enquanto criança ou quando criança me revoltei contra o Senhor. Mas aí veio o conhecimento de Cristo. Mas aí veio a palavra do Senhor. E eu lembro-me como hoje, ao ler o salmo que acabamos de ler, como encontrei conforto na palavra de Deus quando disse: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, me desamparem, o Senhor não irá me desamparar, não me desamparará. Muitas vezes nós não entendemos por que Deus, em sua providência, permite que certas coisas aconteçam em nossas vidas. Por que nós não conseguimos gerar a criança que tanto sonhamos? Por que perdemos a criança que foi gerada em nosso ventre? Por que tantas maquinações e tanta perversidade por vezes nos cerca? Por que eu não consigo reverter a situação do meu casamento? Por que eu não consigo alcançar o sonho que tanto busco? Muitas vezes nós não conseguimos ver aquilo que o Senhor está fazendo conosco. Mas quero reafirmar, irmãos, que pela fé podemos sim enxergar e descansar quando olhamos para o nosso Senhor e percebemos o que Ele nos diz: eu sou Deus. A minha vontade sempre será feita, sempre será cumprida. Não há outro semelhante a mim. Ele nos deu a maior prova de amor quando enviou o seu próprio Filho. E este momento oportuno de celebração do nascimento de Jesus nos faz lembrar o que Deus, cumprindo a sua vontade, fez por amor a mim e por amor a vocês. Vamos para Mateus capítulo 26. Mateus 26, a partir do versículo 36. Encontramos o exemplo maior do verdadeiro homem e justo Jesus Cristo, o Emanuel, verdadeiro Deus, que habitou entre nós e que sempre confiou na vontade de Deus, providencial e revelada. A partir do versículo 36, eu peço aos irmãos que acompanhem atentamente a leitura da narrativa. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Outro evangelista diz que em sua angústia ele suou gotas de sangue. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero,
e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, a natureza é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Ninguém sofreu, ninguém experimentou maior agonia e dor. Ninguém neste mundo nasceu sabedor do que haveria de enfrentar, exceto um, o maior de todos eles, o mais glorioso de todos os seres, o Senhor de toda a terra, aquele que se fez homem e se fez Salvador para o seu povo, Cristo Jesus, meus irmãos e irmãs, entristeceu-se e angustiou-se em sua oração, em um lugar sugestivo que chamava-se o lugar da prensa, é o que quer dizer Getsêmani. E justamente ali, ele disse aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Justamente ali, ele se adiantou um pouco e em oração e na dependência do Senhor, como sempre fez, rogou ao Pai que, se possível, passasse dele o cálice que haveria de sorver. Eu penso, irmãos, que aqui está a grande diferença do cristão que verdadeiramente confia na vontade do Senhor e ora assim como Cristo. Há um si condicional em sua oração. Ao passar pela senda da dor, pelo vale do sofrimento, ele nunca diz arrogantemente: por que, Senhor, estás fazendo isto comigo? Ele nunca diz: Senhor, eu não aceito esta situação. Mas ele ora como o Redentor, o seu irmão mais velho, aquele que se fez Senhor e Salvador. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Cristo sabia muito bem o que haveria de beber. Cristo sabia muito bem o que haveria de experimentar. Na cruz, o desamparo do Pai, quando fez cair sobre ele a sua ira santa por causa dos meus pecados, dos seus pecados. Ele sabia o que haveria de experimentar, irmãos, mas percebam a sua total dependência do Senhor. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nós precisamos, irmãos, orar deste modo. Precisamos entender que Cristo nunca nos enganou. Ele disse que se alguém quisesse segui-lo, que viesse após ele, tomasse a sua cruz e o seguisse. Ele nunca escondeu de nós que a vida cristã, ela estaria envolta à aflição. Alegria, porque pertencemos ao Senhor. Regozijo, porque em meio à luta Ele nos dá o pão. Mas Ele nunca escondeu de nós que a vida cristã seria fácil. Ele nunca escondeu de nós que deveríamos lutar para preservar a santidade, a pureza da igreja, da família, do casamento, da vida cristã. Ele nunca escondeu isso de nós.
A grande questão é que quando nós começamos a lutar e os problemas começam a surgir, nós deixamos de orar e buscamos segurança em tantas outras coisas, meus irmãos, e não olhamos para o exemplo de Cristo. Se possível, passe de mim este cálice. Ele ora mais uma vez e ele clama ao Senhor: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, porque ele sabia que a cruz deveria ser o lugar onde ele derramaria o seu sangue e redimiria o seu povo. Ele então completa: faça-se a tua vontade. Ele não agiu diferente daquilo que nos ensinou, irmãos. Ele não poderia negar a si mesmo a sua natureza, mas ele nos deu o maior exemplo de dependência do Senhor. Ele sabia o que haveria de acontecer, e quando pela terceira vez ele repetiu as mesmas palavras, no versículo 45, observem comigo, ele então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ninguém precisou prendê-lo forçadamente. Ele entregou-se por nós no momento certo. Ele sorveu o cálice que nós deveríamos beber. Ele nos deu, com a sua própria vida e com o seu próprio sangue, a capacidade e o poder de que pudéssemos também viver e confiar somente no nosso Deus e no nosso Senhor. Esta obediência, irmãos, ela é necessária para nós nos dias de hoje. E nós precisamos, de fato, confiar no que o Senhor tem preparado para nós. A Escritura é clara, ela nos tem ensinado, precisamos lê-la, precisamos aplicá-la em nossa vida, em nossa alma. E certamente nós faremos assim como o nosso Senhor. Ele sofreu por nós. Ele sabia que haveria de vir ou deveria encarnar para morrer em nosso lugar. Mas o que muitos não acreditavam e os próprios discípulos não mais esperavam é que ele mesmo, cumprindo a profecia, sabia que um choro que iria durar toda uma manhã seria, no raiar do terceiro dia, prorrompido com glórias e aleluias, porque o nosso Rei triunfantemente venceu. É a mesma promessa, irmãos, que nós devemos nos apropriar. E se nós podemos usar a expressão tão desgastada e utilizada de maneira errada nos dias de hoje, que é tomar posse, a posse que nós devemos tomar é a salvação que Cristo conquistou para nós e nos deu como um presente. Não faz sentido, irmãos, continuarmos aqui se Cristo não for o nosso Salvador, e se não confiarmos nele, aquele que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu, jamais nos abandonará. Eu sei que é difícil, para mim tem sido, e certamente para vocês, muitas vezes compreendermos o que Deus, Ele deseja de nós. Mas é nestes momentos ou nestas horas que nós devemos, ó irmãos, novamente recobrar o nosso bom senso e juízo e olharmos para a simplicidade do Evangelho. Ele nos deu promessas, nós precisamos nos apropriar destas promessas. Ele disse que cumpriria a sua vontade, e a sua vontade para o seu povo é redimi-lo por completo, é preservá-lo, é sustentá-lo. E portanto, irmãos, deixemos, como disse o apóstolo Paulo, de choramingar e de reclamar, mas confiemos na vontade e na providência de Deus. Para o ano vindouro, para o ano de 2013, nos dediquemos mais à obra, porque esta é a vontade de Deus.
Coloquemos o nosso coração naquilo que fizermos e busquemos a glória do Senhor. Não desistamos daquilo que aparentemente parece estar se perdendo, porque a promessa de Deus é restauradora e fiel para nós. Ouçamos a voz do Mestre e, assim como Ele, entendamos o significado até mesmo da provação e da aflição para a nossa alma. O hino que nós vamos cantar agora, após orarmos, ele nos traz uma história interessante de sofrimento. Conta a história de um pastor que perdeu tudo. Perdeu sua casa, perdeu esposa e filhos. Se viu como que se o chão estivesse sumindo diante de si. E diante de todo aquele sofrimento, diante de toda aquela situação difícil, onde muitos entram em desespero, onde muitos começam então a tentar atirar pedras contra Deus, ele escreveu: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Oremos ao Senhor. Ó Deus nosso Pai, maravilhoso, oramos nesta noite para que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. É uma oração que devemos fazer com toda a humildade e confiança no Senhor, porque sabemos que de maneira sábia, tudo aquilo que o Senhor decretou haverá de cumprir. Por vezes não entendemos os Teus propósitos, por vezes nos metemos em tantos problemas, mas o Senhor sempre esteve próximo a nós com Tua palavra, revelando-nos a Tua vontade e como deveríamos viver. Temos pecado, Senhor, quando não damos ouvidos ou não temos ouvido a voz do Senhor. Ajuda-nos a vivermos pela fé, não andando por vista, mas pelos olhos da fé, confiarmos em Jesus Cristo, aquele que venceu, que morreu e deu a sua vida por nós, aquele que demonstrou a maior prova de amor, se encarnando, humilhando-se de forma tal a assumir a natureza da sua própria criatura, para que pudéssemos novamente entender porque fomos criados para a glória do Senhor. Que nesta noite o consolo da Tua palavra visite os nossos corações, traga conforto para aqueles que estão atribulados, converta o coração daqueles que precisam entregar as suas vidas a Jesus, e que possamos todos aqui dizer em alto e bom som, no louvor ao Senhor: sou feliz com Jesus, meu Senhor. É no nome dele que oramos. Amém.